Olá, crianças, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Nessa manhã linda, tio Armandinho. Que coisa linda, né? A gente aqui na Páscoa, celebrando junto com as crianças. Bom dia, criançada! Olha que coisa linda. Tio Armandinho, será que elas estão aí? Será que elas estão nos assistindo? Eu não ouvi muito alto, não. Vamos ver quem vai falar mais alto? Vamos falar para elas colocar um oi para nós lá na nossa live, para a gente saber quem está aí? Isso, coloca um oi bem alto aí pra gente ver que você tá aí, tá bom? Coloca um oi, coloca a paz do Senhor, coloca estou aqui, para que a gente saiba que vocês estão aí, né? Tio Armandinho, hoje é um dia lindo, maravilhoso, é o dia mais importante. Eu sei por quê. O que é? Porque não tá chovendo. Porque não está chovendo, porque tá sol, porque o Senhor preparou esse sol lindo para nós e porque hoje a gente comemora, a gente relembra a morte e a crucificação e o melhor de tudo, a ressurreição. Olha, essa eu quero ver, Vai ser um domingo lindo. Não desligue, não saia daí. Fique aí conosco, que você vai aprender mais e mais e vai ser abençoado e vai crescer aqui dentro o amor de Jesus. É verdade, é verdade. Vamos lá, tio Armandinho. Antes, vamos fazer uma oração. É verdade. Ô, tio Armandinho, eu preciso de uma ajuda aí. Crianças, você está sentadinho? Levanta em reverência à palavra do Senhor, que nós vamos orar. Eu vou falar, você ajuda aí com as suas mãos que estão livres? Vamos fazer a oração, crianças? 5 dedinhos nessa mão. Outros 5 aqui estão. Vamos juntar os 10 dedinhos para fazer a oração. Vamos curvar, abaixar as nossas cabecinhas e falarmos com o nosso Deus. Senhor Jesus, nós louvamos o teu nome, Pai amado, Pai querido, engrandecido seja o seu nome, Senhor, porque o Senhor é um Deus maravilhoso, o Senhor é o Deus que tem cuidado de cada um de nós, o Senhor é um Deus vivo, o Senhor é o Deus que vive e que olha por nós, ó Pai. Pai amado, que o Senhor possa estar tocando no coração de cada criança, Senhor, que elas não possam ouvir barulho de cozinha, de carro, de moto, mas que elas abram o coração para receber, para ouvir e para guardar a tua palavra no coração. É o que nós te pedimos, Senhor. Em nome de Jesus, amém. 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 Vamos louvar o Senhor, crianças? Hoje é domingo, dia de adoração. Vamos louvar o Senhor de pé, com alegria, lembrando que para Deus é sempre o melhor. Então a gente não canta assim, nem encostado, nem deitado. É verdade. A gente canta com alegria, né, tio Armandinho? Com Porque certeza. o Senhor merece todo o nosso louvor. É isso mesmo. E por isso, eu vou cantar uma música aqui com a criançada, e também a criançada grandona vai gostar muito de ouvir essa música. É, tio Armandinho? O nome dela é Ressuscitou. Porque ele vive, né, tio Armandinho? Opa, ele com está certeza. vivo. Com certeza. E a hora que eu falar ressuscitou, você em casa, balança a mão no alto assim, ó, tá bom? Muito bem, Pode vamos ser? lá, tio Armandinho. Tá. Eu vou balançar as minhas mãos aqui também, tá? Vamos lá. Ressuscitou, ressuscitou, ressuscitou. Aleluia. Ressuscitou. Com as duas mãos. Ressuscitou, ressuscitou. Aleluia. Venceu a morte,
venceu o mal, venceu as trevas, Jesus ressuscitou, venceu a morte, venceu o mal, venceu as trevas, Jesus ressuscitou, ressuscitou, Jesus ressuscitou, aleluia, ressuscitou, 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 aleluia. Ó morte, onde está, ó morte, a tua vitória? Jesus ressuscitou. Ó morte, onde está, ó morte, a tua vitória? Jesus ressuscitou. Bem forte, vai! Ressuscitou, 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 aleluia, ressuscitou, 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 aleluia, ressuscitou, aí. Aleluias, glória a Deus, Ele merece o nosso louvor. E o mais importante, crianças, que hoje você não tenha nenhuma dúvida que Jesus não está morto, Ele ressuscitou. Guarda isso no seu coração, aquela cruz está vazia, Ele não está lá, Ele ressuscitou, amém? Tio Armandinho, eu vou começar a contar uma história agora. E se você quiser... Eu posso sentar ali para assistir? Pode sentar. O tio Armandinho vai sentar e a tia vai começar a contar uma história para vocês. Mas hoje nós teremos... Hoje não vai ser sobre Moisés e Moisés não vai vir. Mas vai vir alguém que veio após Moisés e foi a pessoa mais importante da nossa vida, que é Jesus. Amém? Crianças, vamos começar. A tia vai tentar passar para vocês a história, para que vocês entendam, para que vocês não tenham dúvida do que é a Páscoa. Mas, para que vocês entendam, às vezes a tia conta uma história longa, mas é para vocês entenderem como nós chegamos na Páscoa, tá? Deus, a tia vai ler um versículo que está lá em João. João 3,16 é um versículo que todos vocês conhecem, eu tenho certeza, porque nós já falamos bastante sobre ele. Mas a palavra do Senhor, ela é viva dentro dos nossos corações. Então, esse versículo, nunca, nenhum versículo vai ficar desatualizado. A palavra do Senhor, ela é viva, tá? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que aquele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que é unigênito? Filho único, o único gerado, o único Filho de Deus. E como que aconteceu a história do único Filho de Deus? Vocês lembram? Lembram, eu tenho certeza, porque nós já ensinamos muitas e muitas vezes aqui. O menino Jesus nasceu num berço de ouro? Não, ele nasceu lá na estrebaria. Foi colocado por Maria numa manjedoura, que ali é onde os animais comiam. E assim nasceu Jesus, o Filho de Deus, o enviado de Deus, por amor a mim, por amor a você, por amor a nós. Então assim nasceu Jesus. E Jesus ficou pequenininho, bebezinho, sem crescer? Não.
Não, Jesus cresceu. E Jesus, ele foi crescendo, ele foi operando milagres, ele curava cegos, ele ressuscitou os mortos, ele multiplicou os pães, ele foi fazendo todos aqueles milagres, ele falava do amor de Deus e de como nós deveríamos viver a nossa vida através de parábolas. O que eram as parábolas? Eram aquelas histórias que ele ia contando. E aonde chegava Jesus, aonde Jesus chegava com ele uma multidão que queria se alimentar da palavra, eles queriam aprender de Jesus, eles queriam saber mais, eles queriam ver os milagres e, acima de tudo, eles seguiam a Jesus por onde Jesus andava. Então, por onde Jesus andava, lá estava uma multidão para aprender da palavra do Senhor. Só que, crianças, vamos aprender lá na história. A presença de Jesus, ela incomodava muitos. Como que ela incomodava? Ela incomodava os sacerdotes, os fariseus. Eles ficavam toda hora cutucando Jesus ali. Será que ele é realmente o Filho de Deus? Será que ele é o Filho de Deus? E ficava criticando, sabe? Quando Jesus ia nos lugares falar, eles testavam Jesus para ver se Jesus se contradizia. O que era se contradizer? Se ele falava uma coisa e depois ele mudava. Mas não, Jesus era perfeito, né? Jesus é perfeito. E aí, crianças, começou toda uma situação para matar Jesus. Porque eles não queriam Jesus ali. Só que os grandes, o governador, os soldados, eles poderiam ir lá e matar Jesus. Só que, como existiria uma multidão que não queria ver Jesus morto. Então, ia trazer uma grande comoção, muitas pessoas iam chorar, ficar tristes. Então, eles resolveram fazer de uma forma diferente. Eles resolveram enganar o povo e colocar Jesus, matar Jesus de uma forma que a multidão achasse que eles estavam certos. E o que aconteceu? Então, agora, vamos contar como que aconteceu tudo isso. Elisete, se você puder pôr a figurinha 26. A tia vai começar a contar, pode deixar a figurinha aí, não tem problema não, tá, Oziano? Eles pensaram, vamos matar Jesus. Vamos matar Jesus. Mas de que forma nós vamos matar Jesus? Daqui 2 dias vai haver a Páscoa, que era uma festa muito celebrada entre o povo de Deus. E aí a gente vai matar ele. Mas como que nós vamos matar ele? Nós vamos reunir os chefes, os sacerdotes e vamos criar um plano em segredo para poder matar Jesus. Jesus, ele tinha 12 apóstolos, né? Um deles era Judas. Vocês lembram de Judas? Quem já escutou falar Judas, o traidor? Você é meu amigo igual Judas, porque Judas traiu. Então a tia vai explicar para vocês quem foi Judas. Judas era um discípulo de Jesus. E Judas, vendo toda aquela situação, o que ele resolveu? Eu vou ganhar um dinheiro e eu vou entregar Jesus. Isso porque Judas deu liberdade para o Satanás entrar no coração dele, viu? Por isso que a gente tem que estar sempre fechado com Jesus. E Judas traiu Jesus. Ele foi lá para os sacerdotes e falou: olha, vocês querem que eu entregue ele? Eu vou entregar ele. E Judas, criança, se vendeu por 30 moedas de prata. Você já imaginou o seu amigo traindo você? Pois é isso que aconteceu. Judas traiu Jesus, falou que ia entregar Jesus por 30 moedas de prata. E a história, enquanto Judas planejava isso, Jesus continuava falando do grande amor. E Jesus fez
ele lavou, crianças. Enquanto tudo isso, Judas lá traiu ele lavou os pés dos discípulos. Um dia todos reunidos lá, ele lavou os pés dos discípulos. E Pedro, imagina uma pessoa muito importante lavar os teus pés. Ele lavou os pés e Pedro falou assim, não, Pedro era discípulo também, tá? Não precisa lavar o meu pé, onde já se viu vai lavar o meu pé. Jesus falou assim para ele, deixa que eu lave o seu pé para que você possa continuar me seguindo. Quando a gente lava, Jesus quis dizer ali, humildade, para nós sermos humildes. E também ao lavar os pés, deixar para trás tudo que era errado, era uma limpeza. Então foi esse o significado. Jesus também pregou sobre a videira. Então ele fala, eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o lavrador. Os ramos da videira são vocês. O que ele quis dizer com isso? Se você não der fruto, eu vou lançar fora. Então, criança, nós somos a videira. O que é videira? Pé de uva. E nós temos que dar frutos. O que é dar fruto, crianças? Dar fruto é falar do amor de Jesus. Você tem falado do amor de Jesus para os seus amigos? Você tem falado do amor de Jesus na sua casa? Então vamos dar frutos. Isso é a palavra do Senhor. Não é a tia Ivone, é o que está escrito na Bíblia. E a Bíblia fala ao nosso coração. Tá? E houve então a comemoração da Páscoa. Nós comemoramos a Páscoa hoje, né? Mas a Páscoa sempre foi comemorada. Na tia eu vou chamar aqui a presença. O tio Armandinho hoje ele vai estar encenando Jesus, para que vocês entendam, porque isso fica mais fácil de vocês guardar na cabecinha, tá bom? Entra Jesus, Senhor Jesus. Bom dia, criançada. Olha, nós vamos ter a presença do Senhor Jesus. Tio Armandinho, você vai estar encenando Jesus e nós vamos explicar para vocês, crianças, o sentido da Páscoa. O que significa a Páscoa? Antes eu posso falar o privilégio de estar ensinando a pessoa de Jesus? Pode. É muito gostoso a gente estar passando essa mensagem através do personagem, porque a gente aprende muito e consegue passar uma mensagem também bem assim, bem simples para a criançada grande e para a criançada pequena, não é verdade? É verdade. Assim você aí na sua casa vai poder entender, né, o que é a Páscoa, a verdadeira Páscoa. Nós falamos da Páscoa do Velho Testamento e agora nós vamos falar da última Páscoa. E a partir de agora, não me chame de tio Armandinho, agora eu sou Jesus, tá bom? Tá bom, crianças. Jesus. Jesus, Senhor Jesus. Então, aconteceu, crianças, a Páscoa. Né? Jesus havia pedido para Pedro e João ir até Jerusalém e preparar a Páscoa. Eu quero que vocês entendam a Páscoa, porque é um momento muito importante. Jesus vai mostrar como foi a Páscoa e ontem nós entregamos para vocês a marmitinha, né? Essa marmitinha que vocês receberam, eu sou o cordeiro, o pão e o vinho, não é para comer agora, tá, crianças? Não é para tomar a Santa Ceia nesse momento. Eu quero que vocês aprendam o que é, para que vocês tomem sabendo o que vocês estão tomando e participando. Então, depois que acabar a live, aí você vai tomar com a sua família, aí a sua Santa Ceia. Mas eu quero que vocês aprendam, isso é muito importante na vida do cristão. Então, naquela última Páscoa, Jesus reuniu todos os discípulos e ele, olha só, ele levantou o pão, agradeceu. Olha o pão, talvez o pão fosse maior, não fosse desse tamanho, mas o importante é o significado. E ele disse: este é o meu corpo. Este é o meu corpo. Que é partido. Que é partido.
em memória de mim. Em memória de mim. Ele partiu o pão e deu para os discípulos. Então, o pão, crianças, vai representar sempre o corpo de Jesus. E toda vez que nós tomarmos essa Santa Ceia, nós vamos fazer isso em memória, lembrando, recordando o como aconteceu a Santa Ceia e atendendo a ordem de Jesus, porque este é o meu corpo que é partido em memória de mim. Exatamente. Fazer isso em memória de mim. E ele também levantou o vinho. Ele levantou o vinho, agradeceu. Este é o meu sangue. Este é o meu sangue. Tomai-o e bebê-lo. Tomai e bebê-lo. Em memória de mim. Em memória de mim. Porque o vinho, crianças, o vinho, olha a cor do vinho. Vocês estão vendo que o vinho, ele lembra sangue. Tio Armandinho, passa na sua mão o vinho. Passa na sua mão, assim. Olha, ele é a cor do sangue. Olha lá, não a cor. Sei se na imagem dá para ver, mas a tia Ivone acabou de sujar minha mão de suco de uva. Olha só que coisa. Vocês receberam o suco de uva aí, é o mesmo que está aqui, tá, crianças? Então, vocês vão tomar a Santa Ceia, participar, receber essa Santa Ceia depois da live com a sua família, não como agora. E aí, eu quero que você pegue essa marmitinha que vocês receberam, o vinho, o pão, que é o suquinho de uva que está lá, e você conte para a sua família o que é aquela Santa Ceia. Aquela Santa Ceia não é para vocês pensarem que é uma bisnaguinha e um suquinho de uva. Não, é para vocês lembrarem, trazer à memória tudo isso que nós vamos aprender hoje, que foi a Santa Ceia, a comemoração da ceia. Eu vou pedir para quem está aí colocar a figura 31, já foi colocada ou não? A 31 mostra a comemoração da Páscoa. Então, essa foi a última Páscoa com Jesus ali, o corpo presente, ele estava vivo ainda, tá? Eu chamei meus 12 e falei, venham cear comigo. Aí eles pegaram e vieram cear comigo. Eles foram cear com você, com Jesus, né? Muito bem. Aí, Jesus, o que Jesus foi para o monte. Isso. E ele estava no caminho das oliveiras quando ele estava com Pedro. Muito bem. Pedro estava bem do meu lado. E o que você disse para Pedro? Segura um, tá? O que você disse para Pedro? O que eu disse para Pedro? Pedro, hoje mesmo você me negará. Isso mesmo. Estava do meu lado assim. Aí eu falei, Pedro, chega aqui, pertinho de mim aqui. Aí ele pegou e falou, que foi, senhor? Eu falei, hoje mesmo tu vai me negar. E ele disse assim, não, Senhor, jamais te negarei. Mesmo que eu morra, eu não te negarei. Exatamente, foi bem assim mesmo. Aí quando ele chegou assim, começou a falar bem desse jeito, de jeito nenhum. Sabe o que eu falei para ele? Antes que o galo cante, 3 vezes você vai me negar. E por que antes que o galo canta? Porque o galo canta no entardecer. Antes de começar a noite. Falei errado? Amanhecer. Perdão, troquei. Antes de amanhecer, o galo canta. Tá? Isso. Troquei. E aí, Jesus estava lá no jardim do Getsêmani. Depois deles ceiarem a Páscoa, na figura 2. Depois que eles ceiaram a Páscoa, Jesus chamou os discípulos para ficar orando, porque era chegada a hora, ele sabia que o traidor iria chegar. Quem era o traidor? Então, um dos 12, Judas. Isso, um dos 12. E quando Jesus disse lá na Páscoa que eles o trairiam, começaram, mas quem, Senhor? Quem?
Ele respondeu que esse mesmo que comia no mesmo prato que ele o trairia. Que estava ali comigo na mesa, ali comendo. O pessoal começou a questionar: sou eu? Quem será? Quem será? Sou eu? Sou eu? Aí eu falei: um de vocês que está aqui participando comigo nesse momento, aliás, está com o pão nas mãos, né? Vai ser um dos traidores. E aí, naquele momento que eles estavam lá no Getsêmani, eles estavam lá e Jesus falava: vamos orar. Jesus ia um pouco mais para frente e orava. Mas quando Jesus voltou, o que aconteceu? Eles estavam dormindo. E Jesus disse: acorda, acorda, está chegando a hora, vamos orar, vamos orar. Isso. Foi E assim aí mesmo. foi chegando um momento triste. E foi chegando o momento mais triste e doloroso de toda essa história. Muito Jesus triste. estava lá quando chegou os soldados. Os soldados, Na figura eles chegaram. 3. Eles chegaram, os soldados. Exatamente. Né? E eles, como que eles iriam identificar quem era Jesus? Eu posso contar? Pode. O Judas combinou com os soldados, quem ele desse um beijo, esse seria Jesus. Se não, eles poderiam prender um dos discípulos, né, errando de pessoa. Então, para não errar de pessoa, então Judas ia chegar, ia: oi, tudo bem, Jesus? Ia dar um beijo, ia sair de perto e os soldados iam me pegar. E Judas, olha lá, se concretizou, aconteceu. Vocês lembram lá que a tia contou que Judas se vendeu por 30 moedas de prata? Uhum. E naquele momento que ele se vendeu por 30 moedas de prata, ele completou aqui. Completou de que forma? Aqui aconteceu a entrega. Ele acabou de completar o plano dele. Quando ele beijou Jesus, ele estava dizendo para os soldados assim, ó: este é o Filho de Deus. Este é o que vocês vão crucificar, né? Verdade. E Jesus foi levado ao conselho superior. Quem que era o conselho? Era o líder, eram os líderes dos judeus, o chefe dos sacerdotes, os mestres da lei. Eram pessoas que sempre procuravam estar acusando Jesus, falando mentiras para condená-lo. Mas antes eu posso contar um detalhe muito interessante? Pode. Quando os soldados chegaram, sabe o que Pedro fez? O quê? Partiu para cima dos soldados. Verdade. Cortou a orelha de um. Para tentar te defender. Sabe o que eu fiz? Mais um milagre. Eu peguei a orelha e coloquei de volta no lugar da orelha na cabeça do soldado. Olha só. Olha que lindo, crianças. Jesus era maravilhoso. Muito obrigada. De nada. Muito obrigado. O soldado lá também agradeceu. E aí, Jesus foi lá ao conselho, né, onde estavam os sacerdotes, tudo. E ele foi ser Pilatos, né, ali, perguntava para ele: mas como que nós vamos acusá-lo? Você é realmente o enviado de Deus? Ele respondia: você é que está dizendo. Você é que está dizendo. Você é que está dizendo. E Jesus, antes de eu passar para o julgamento de de Jesus perante Pilatos, aconteceu o que a gente falou na figura 5. Lembra que Jesus falou para Pedro que antes que o galo cantasse, ele ia me negar 3 vezes. E foi aí que aconteceu. Quando Jesus foi levado, Pedro seguiu até o pátio da casa grande lá do sacerdote. Isso. E ele ficou esperando com os guardas do local para ver o que ia acontecer lá. Exatamente. Mas aí os empregados da casa, os outros falaram assim: você conhece ele? E o que ele respondeu? Eu nunca vi esse homem. Negou a primeira vez. Foi assim que ele falou, olha. E depois perguntaram para Pedro de novo: você conhece?
Ele falava assim, ó, nunca vi esse homem, não conheço, nunca vi. Negou a segunda vez. Exatamente. Aí os soldados perguntaram para ele: você é amigo do Filho de Deus? Eu nunca vi esse homem de perto, nunca andei com ele. Negou a terceira vez. Adivinha o que aconteceu? Como que foi? Queria ouvir de novo. Cucurucu! E o galo cantou. Antes que o galo cantasse 3 vezes me negarás. E lá na figura 7, Jesus estava diante de Pilatos. Quando amanheceu, o chefe dos sacerdotes e mestres de lei já haviam feito perguntas para Jesus e feito os planos porque eles queriam condená-lo, mas Jesus não tinha pecado. Verdade. E aí novamente perguntou: você é o rei dos judeus? Você que está dizendo isso. E os sacerdotes acusavam Jesus, dizendo: este homem engana todo o povo, afirmando que as pessoas não devem pagar impostos e que ele é o Filho de Deus. Depois de Pilatos ouvir tudo isso, ele questionou novamente Jesus: você é o rei dos judeus? O senhor que está falando isso. E assim foi acontecendo na figura 8, a condenação de Jesus. A tia conta isso para a gente relembrar, mas tudo isso foi um momento muito triste. Foi mesmo. Na Páscoa, crianças, lá na Páscoa, era costume do povo libertar uma pessoa que estava presa. Então, nesse momento, já existia uma grande multidão vendo o julgamento ali e perguntavam, né? Eles tinham que libertar um. Por quê? Porque era tradição daquela época libertar um prisioneiro. Só que os prisioneiros eram pessoas que haviam cometido suicídio. Suicídio, crianças, mataram alguém, roubado. Homicídio, troquei a palavra de novo. Segunda palavra errada. Homicídio. Mataram. Tá? Homicídio. E aí o que aconteceu? Lá estava Jesus e chamaram Barrabás. Barrabás havia cometido homicídio, ele tinha matado. Então quem que iria ser morto naquele dia? Jesus, o Filho de Deus que não tinha feito nada. Aliás, só fazia o bem. Só fazia o bem. Eu fazia milagre, eu ajudava as pessoas, eu pregava a palavra, eu fazia tudo de bem. E outra, importante isso, conforme fui fazendo isso, sem eu querer, eu não queria isso, mas a minha fama começou a aparecer. Então as multidões começaram a ir atrás de mim, por causa dos milagres, por causa disso e tudo. E isso incomodava eles, né? Muito, muito, muito. Se tornava para eles uma ameaça de poder. Então. Né? E aí, imagina ali Jesus, o santo dos santos, e Barrabás, que era um condenado. E aí começaram a fazer um julgamento. A quem eu devo soltar? Barrabás ou Jesus? Barrabás, que era um ladrão, uma pessoa fora da lei, ou realmente Jesus? E aí tem uma lição muito importante. Tinha uma multidão, certo? Certo. Alguém começou a gritar: solte Barrabás. E a multidão foi no embalo. Então, criançada, quando tiver uma multidão e você estiver com a sua opinião firmada e essa multidão for para o caminho errado, saia desse grupo. Não é verdade? Não deve estar. Não deve ir só porque a multidão está indo. Não é verdade? Então, porque um gritou, 2, 10, 100, 1000 começaram a gritar, até aqueles que, quando entrei, né? Colocaram, né, aqueles, os ramos no chão. Você acredita que até esses gritaram: solta Barrabás? E o que eles gritaram mais? Crucifica. Crucifica-o.
Era assim que a multidão gritava: Jesus, o Rei, o enviado de Deus, o que não tinha pecado. Verdade. A mesma multidão que colocou ramos, galhos, roupas para Jesus entrar, gritou: crucifica-o. Foi muito triste. Foi muito triste Foi tudo triste isso. demais. E assim, os soldados na verdade, Pilatos lavou as mãos diante da multidão, mostrando que aquilo não era vontade dele, mas era do povo. E em seguida, eles soltaram Barrabás e mandou crucificar Jesus. E Barrabás saiu correndo no meio da multidão como se fosse um vitorioso, alguma coisa assim. Então, nesse momento, a multidão estava tudo alegre porque Barrabás tinha sido solto e eu estava condenado à crucificação. Mas tudo tinha um propósito. Sim, crianças, e naquele momento Jesus foi levado ao caminho para a crucificação. Isso. Só que os soldados, na figura 9, os soldados começaram a tirar o sarro em Jesus. Eles começaram a ofendê-lo. Eles falaram assim: você não é o rei? Viva o rei! Mas isso tudo tirando o sarro de Jesus. E eles começaram: você não é o rei? Ah, se você é o rei, nós vamos colocar uma coroa em sua cabeça. Só que a coroa que foi colocada em Jesus era uma coroa de espinhos. Era uma coroa de espinhos que foi colocada na cabeça de Jesus. E eles bateram em Jesus, colocaram uma roupa muito bonita em Jesus e depois pegaram essa roupa e rasgaram, humilharam. Ele foi rejeitado, desprezado, contrariado, desapontado. E ele sofreu a dor e a tristeza. E o soldado romano, ele deu como se fosse um chicote, 39 chicotadas. E doeu, hein? Doeu? E não só isso, eles pegaram uma cruz e deram para Jesus. Só que essa cruz era muito pesada. E Jesus foi caminhando, carregando essa cruz até o monte do Calvário. Ele foi para o Calvário. E lá era um lugar onde as pessoas eram crucificadas. Eles encontraram no meio do caminho um homem chamado Simão e obrigaram Jesus a carregar aquela cruz. Eles ofereceram vinho com fel para Jesus. Fel é um líquido que sai do boi, é algo muito, muito, muito amargo. Mas Jesus não aceitou. E eles rasgaram as vestes de Jesus e colocaram na cruz as iniciais, escrito INRI, o que significa Jesus, o Rei dos Judeus. E ali foi crucificado Jesus. Para prender Jesus na cruz, eles bateram prego nas mãos dele. Vocês imaginam Jesus na cruz, a coroa de espinho, o sangue vertendo na cabeça, o sangue derramado ali, e as mãos de Jesus foram pregadas com prego naquela cruz. Ele foi pregado ali. Junto com Jesus foram crucificados mais 2 bandidos. Um falou: ué, não é o rei dos judeus? Então salve-se a si mesmo. Mas um falou assim: lembre-se de mim. E Jesus respondeu: hoje mesmo estarás comigo no paraíso.
Então, naquele momento de morte, ele se arrependeu, o bandido, né? E ele esteve com Jesus. E aconteceu que naquele momento, era por volta de meio-dia, e tudo escureceu, ficou como noite. O céu se fechou. Imagina como se tivesse uma tempestade, que o dia vira noite. E o céu ficou escuro, como se o céu estivesse entristecido. E Jesus ficou ali no Calvário, pregado naquela cruz. E por volta de 3 horas da tarde, mais ou menos, Jesus disse: Pai, entrego o meu espírito nas tuas mãos. E assim, depois dessas palavras, Jesus morreu. Jesus morreu naquele momento. E José de Arimateia foi até Pilatos e pediu para que ele pudesse retirar o corpo de Jesus, e assim ele o consentiu. Triste, muito triste essa cena. E assim José o levou. Antigamente não era cemitério, né? Em uma rocha abriu-se um túmulo, e naquela rocha ele enrolou um pano branco e enrolou, né? Passou como se fosse um lençol de linho, era linho, e ele colocou ali e sepultou Jesus. E naquele momento ele foi colocado uma pedra, mas uma pedra muito grande, e ali acompanhou Maria Madalena, e viram aonde tinha sido sepultado o corpo de Jesus. Ao terceiro dia, isso aconteceu na sexta-feira. Por isso que a gente se refere sexta da paixão, paixão de Cristo por amor a nós. E aí, Maria Madalena foram até o túmulo. Elas foram, mas quando chegou lá, a pedra não estava mais lá. A pedra não estava mais lá. E elas procuraram o corpo de Jesus e não estava mais lá. Mas existia e apareceu a figura de um anjo. Apareceu a figura de um anjo. E o anjo disse para elas: por que vocês procuram entre os mortos? Ele não está mais aqui. Jesus ressuscitou e ele vive. Louvado seja o teu nome, Senhor. Jesus vive, ele não está enterrado, ele não está naquela rocha, aquela pedra foi removida, ele não está lá, ele está junto do Pai, ele está junto do Pai. E essa é a nossa
Páscoa. A Páscoa que simboliza o amor de Deus por nós. Primeiro, porque Jesus, como está ali na frente da igreja, naquele painel, Ele não está morto, Ele não está naquela cruz, porque foi por amor, foi por amor a mim, foi por amor a você, foi por amor a nós. Aquela cruz não era de Jesus, aquela cruz era de Barrabás, ela não era de Jesus, mas esse Jesus, o Jesus vivo, o Jesus maravilhoso, Ele se entregou naquela cruz, Ele não tinha pecado, Ele não tinha pecado, Ele carregou aquele peso no meu lugar, no seu lugar. Ele levou sobre si naquela cruz todas as nossas dores, porque por amor Ele se entregou naquela cruz. Aleluias, aleluia, Senhor, santo, santo é o seu nome, Senhor Jesus. Nós te louvamos e nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor derramou o seu sangue naquela cruz por amor a nós, Senhor. E nós te louvamos e te agradecemos. Muito obrigado, ó Pai. Nós não somos merecedores deste amor, Senhor, mas mesmo assim, o Senhor nos amou, o Senhor se apaixonou por nós e morreu naquela cruz. Crianças, quando vocês virem uma cruz, vocês olhem para essa cruz e relembrem toda essa história e relembrem que Jesus não está morto, Ele está vivo, Ele vive. Aleluias, Ele ressuscitou, e é por isso que nós comemoramos a Páscoa hoje, a Páscoa do Senhor Jesus vivo, vivo, que se entregou naquela cruz por amor a nós, crianças. E quando vocês forem comer o pão, quando vocês forem tomar o suco de uva, que é o vinho, simbolizando o vinho, vocês lembrem e vocês falem do amor de Jesus. Vocês lembrem que o pão simboliza o corpo, que o vinho simboliza o sangue, e vocês falem: aleluia, Ele vive e foi por amor a mim. E é assim que encerra nesse momento a nossa Páscoa, a nossa história de morte, crucificação e ressurreição, porque Ele vive. Guardem no seu coração, crianças, Ele vive, e é por isso que nós estamos aqui, porque Ele nos amou, Ele te ama e você é importante para Ele. E na hora que você for tomar a sua ceia, você fale para a sua família: papai e mamãe, Jesus nos ama, e é por isso que nós vamos relembrar esse momento comendo pão e tomando vinho. Senhor Jesus, louvado seja o teu nome, ó Pai. Nós te agradecemos por este momento, Senhor. Nós te agradecemos porque o Senhor morreu nessa cruz para nos salvar, Senhor. E, Senhor, nós te louvamos, ó Pai, e que essa mensagem, Senhor, alcance o coração das crianças, Senhor, e que todas as vezes que elas olharem para aquela cruz, Senhor, que elas sabem que Jesus vive e que Ele vive dentro de nós, Senhor. Em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos por este momento, te agradecemos por esse dia que nós relembramos essa passagem, Senhor, e te agradecemos. Obrigado, Jesus, por seu amor. Obrigado, Senhor nosso Deus, por nos amar tanto, por nos amar, por enviar seu único e suficiente Salvador, Jesus Cristo, ó Pai. Louvado seja o teu nome, ó Pai. Obrigado por cada criança que está aí desse outro lado da tela, Senhor. Abençoe cada vida, abençoe sua família, abençoe seu coração, Senhor. Que eles cresçam em graça e sabedoria, mas que nunca, jamais, eles se desviem da tua palavra, Senhor, da tua presença, ó Pai. Que eles tenham sede de ti e que eles cresçam em graça, sabedoria, em conhecimento, ó Pai, e que eles tenham um amor por ti e o desejo, ó Pai, de aprender mais e mais da tua palavra, Senhor. Muito obrigado, ó Pai. Nós te agradecemos em nome de Jesus, Senhor. Muito obrigada, criança, porque você esteve aqui. Eu quero falar agora às crianças que estiveram conosco.
Nós temos a presença do nosso amado pastor Gilmar, que o Senhor Jesus continue abençoando o Senhor e toda a sua família, em especial seu Jonas, pai do pastor Gilmar, que precisa e carece das nossas orações. Pastor, o Senhor é amado do nosso coração e nós te amamos muito. A dona Cidinha e seu Plínio, nossos amados, vocês sempre estão presentes com a gente nas lives. Nosso muito obrigado. A Vilma, Deus abençoe. Marta, nós tentamos fazer uma transmissão com a Marta, não deu certo, mas era para ela levar a palavra porque foi maravilhosa. Marta, Deus continue abençoando sua vida, te dando sabedoria aí. A Marta é vereadora, além de missionária também, né? Dona Lídia Ribeiro, Dona Lídia, que Deus abençoe. Dona Nilce, faz tempo que a gente não vê. Dona Nilce, um grande abraço. Dona Carmen, amada nossa, um grande abraço, Dona Carmen. A Raquel, que sempre traz as crianças para nós. Irmã Raquel, que Deus te abençoe. Cássia, minha cunhada, Deus te abençoe, minha amada. A Dani, Deus abençoe. Tia Silvana, minha companheira, que Deus te abençoe, minha amada. Tia Silvana tem um testemunho para contar, que Deus deu um livramento muito grande na vida dela. A Lília, mãe do Arthur. Lília, Deus abençoe, com certeza o Arthur está junto. Tia Ana e seu Silas, que Deus os abençoe. O Paulo Cidrônio, que legal. O Paulinho frequentou essa igreja. Deus te abençoe, meu amado, em nome de Jesus, a você e sua esposa. Pastora Juliana, que Deus te abençoe. Juliana esteve aqui conosco ontem, a pastora. A Edilene, presbítera Edilene, o diácono Dito. Deus abençoe em nome de Jesus. E as crianças, vamos ver as crianças que estavam aqui? Aninha, Ana Luísa, Deus abençoe. A Bibi de Oswaldo Cruz também está aqui. A Aninha e a Bibi são de Oswaldo Cruz. Deus abençoe em nome de Jesus. Mateus, Duda e Miguel, nós tivemos na casa deles ontem à noite. Que Deus continue abençoando. São crianças dessa casa, cresceram aqui. O Thales e a Sofia, beijo Thales, eu te amo, você. Sofia também, linda. O Jonatas de Paulistânia, Jonatas da Vanessa, esteve aqui, que Deus abençoe. A Manuela, está lá, que está aqui conosco, Deus abençoe em nome de Jesus. O Everton. Ô tio Armandinho, eu vou pedir para você entrar aqui com a gente, para me ajudar aqui, ó. Tá o Everson, a Luna, o Pedro, a Maria Clara, estiveram aqui na igreja com a gente ontem. Manda um beijo para eles, tio Armandinho. Beijão para vocês, criançada. Olha, Everton, Luna, Pedro e Maria Clara não perdem a escola dominical, muito bom. A Melissa, linda da titia Mel. Beijo, a tia ama você. O Theo, a Elo e a Isa, tio Armandinho. Olha que maravilha. Deus abençoe, Theo, Elo, Isa, tia ama, Arthur, o Arthur tá grande, um mocinho já, Deus te abençoe, meu amor. A Isadora, a Isa, tia te ama um monte também. A Isa tá lá no sul e não perde as nossas lives e canta. Deus abençoe, Isa. A Marina esteve aqui com a gente ontem. Marina, beijo, a tia te ama. Não vemos a hora de voltar tudo para nós estarmos juntos. É verdade. Né? Olha, o pastor Gilmar está pedindo aqui, ó, e a tia vai repassar. A tia falou para vocês tomarem o vinho e comerem o pão. Ajuda aqui, tio Armandinho. Ajuda. Ó, depois da live, né? Mas o pastor está passando uma orientação que eu achei muito boa. Pastor Gilmar, obrigado por estar sempre nos auxiliando. Ele pediu para deixar para tomar à noite, no culto da noite, porque o pastor Lucas vai estar aqui ministrando a ceia do Senhor Jesus. É isso, né, tia Luciana, hoje? Então o pastor Lucas vai estar conosco aqui numa live, ministrando a ceia do Senhor. Crianças, deixem essa ceia. Então, esquece o que a tia falou. Não comam agora, não tomem a ceia agora após a live e deixe para tomar no culto à noite junto com o pastor Lucas, que vai estar ministrando. Aí a hora que ele falar o pão e o vinho, vocês já vão ter aí na sua casa. Traz a marmitinha. Isso!
Isso, aí vocês vão, olha lá a marmitinha que eles receberam. Na marmitinha está assim: Jesus, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Essa palavra está lá em João 1:29. Vocês deixem então a marmitinha para me tomar à noite. Ai, tia, mas a hora que eu recebi, eu esqueci e eu tomei. Não tem problema. Enche a garrafinha de vinho de novo. A tia, eu não tenho suco de uva. Melhor. Faz um tangue lá. Ah, eu não tenho, faz um tangue, coloca na garrafinha. Eu não tenho bisnaguinha. Pega outro pãozinho, pega pão francês. O importante é participar e relembrar desse momento sagrado. É isso aí. Vamos encerrar a nossa live, então. Ah, já? Agradecendo a presença de todos, agradecendo a presença do Viola, que está aqui, Valéria, a Marli, a Elisete, a Alziana, o tio Armandinho. Obrigado, tia Ivone, pelo convite, esse personagem maravilhoso que fizemos hoje, que nos emociona muito. Amém. A tia também fica emocionada, viu? E quando vocês passarem aqui na frente da igreja, nós colocamos sexta-feira, foi por você. É verdade. Você guarde isso, que ele foi morto e crucificado por você. Mas ele não está morto, ele vive. E aquela frase lá daquele painel da frente já foi modificada. Vamos falar ou vamos deixar eles passarem para ver? Pode falar, tio Armandinho. O que está escrito lá na frente agora? Meu Deus do céu, me ajuda aí. Ele não está aqui. Ele ressuscitou. Aleluia! Glória ao teu nome, Senhor. Obrigada, crianças. Obrigado, um grande beijo. Fiquem com Deus. Desfrutem desse dia maravilhoso. Lembrando que hoje a gente comemora a ressurreição e que ele vive. Um beijo no coração, um abraço virtual para cada um. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Beijão, criançada. Tchau.